Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa perspectiva teológica que, reformula toda a narrativa bíblica, de Gênesis até Apocalipse. Vamos explorar uma ideia bem profunda, a de Cristo não apenas como profeta ou rei, mas como o novo querubim fiel, uma figura cósmica que vem para restaurar uma queda que aconteceu bem antes mesmo da de Adão. Para a gente entender essa história, nosso caminho vai seguir 6 atos, quase como uma peça. A gente começa com o guardião original que caiu, depois a necessidade de um novo, o contraste gritante entre os dois, aí a gente passa pela redenção, num lugar bem simbólico, um jardim, vê como o caminho para Deus foi reaberto e, por fim, a coroação do guardião eterno. Tá, vamos começar com uma pergunta só para aquecer os motores, para provocar um pouco o pensamento. E se a história da queda não começou com uma fruta e uma serpente no jardim? E se tudo começou com uma falha cósmica? Muito, mas muito antes. E se a queda de Adão foi, na verdade, a segunda grande tragédia? Para entender essa ideia, a gente precisa ir para o nosso primeiro ato, a história do guardião que caiu. É aqui que o conflito central de toda essa narrativa é estabelecido. Primeiro de tudo, vamos ajustar o que a gente pensa que é um querubim. Sabe, esquece aquela imagem de anjinho, fofinho, barroco. Biblicamente falando, querubins são seres poderosíssimos, guardiões do espaço sagrado, da presença de Deus. Pensa neles como a segurança cósmica da santidade. E o próprio livro de Gênesis, logo no comecinho, já nos dá essa função deles. Depois que Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus posiciona querubins para bloquear o caminho de volta para a árvore da vida. A função deles é super clara: vigiar o acesso a Deus. A separação, a partir dali, se tornou física, espacial. Agora segura essa ideia, porque aqui está o ponto central. Usando interpretações de textos proféticos como lá em Ezequiel 28, que fala da queda de uma figura cheia de orgulho, essa linha de pensamento sugere que o querubim que devia proteger o sagrado foi quem caiu primeiro. O protetor se tornou o predador. O guardião virou o invasor. A primeira queda, então, não teria sido humana, e sim querubínica. E essa falha inicial, lá atrás, cria uma necessidade de escala cósmica. Se o guardião original falhou, a solução não podia ser só humana. Era preciso um novo guardião, um que fosse perfeitamente fiel. E é exatamente aqui que a missão de Cristo ganha uma camada totalmente nova. Ele não veio só para cumprir os papéis que a gente já conhece bem, de profeta, sacerdote e rei. Ele veio para ser o querubim fiel, aquele que guardaria perfeitamente a presença de Deus, onde o primeiro falhou. Isso nos leva, então, para o coração da nossa análise de hoje. O contraste absurdo, absoluto, entre o primeiro guardião e o novo. E dá uma olhada nisso. É uma inversão perfeita, que está no centro de toda essa história. De um lado, o querubim que se exaltou, que quis subir e que caiu por puro orgulho. Do outro lado, Cristo, que mesmo sendo Deus, se humilhou, desceu do céu e venceu pela obediência. É um espelho invertido, um contraste total. Pois é, e esse trecho, que é um hino cristão super antigo, lá do livro de Filipenses, é a resposta direta à mentalidade do primeiro querubim. Enquanto um disse, eu subirei, Cristo, que já estava no topo, esvaziou-se a si mesmo. A humildade foi a arma que desfez o nó do orgulho cósmico. Com esse contraste bem claro na nossa mente, vamos ver onde a redenção acontece. E olha que interessante, a história nos leva de volta para o cenário do crime original, um jardim. É que nada na Bíblia parece ser por acaso, né? A queda acontece num jardim e a redenção, deliberadamente, começa num também. Os evangelhos fazem questão de registrar que Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou, tudo ali pertinho de um jardim. É uma simetria poética teológica. E tem um detalhe que ilustra isso de um jeito brilhante. Quando Maria Madalena encontra Jesus ressuscitado, ela o confunde com quem? Com o jardineiro. Simbolicamente, é exatamente isso que ele era naquele momento, o último Adão, um novo guardião que veio para cuidar e restaurar o jardim que o primeiro guardião corrompeu. O trabalho de Cristo como querubim fiel chega no seu ponto máximo com o ato simbólico poderosíssimo, a reabertura do caminho até a presença de Deus. Vamos lembrar? Depois de Gênesis 3, o acesso a Deus estava bloqueado, literalmente com querubins guardando o caminho. Com a morte de Cristo, a cruz se torna um novo caminho. É a nova árvore da vida que, em vez de bloquear, concede acesso. E aí, no momento exato da morte de Jesus, acontece algo decisivo. O véu do templo se rasga de cima a baixo. E qual era o detalhe crucial desse véu?
Ele era todo bordado com figuras de querubins. Então, o rasgo é um símbolo muito profundo. Significa que os guardiões se retiraram. O acesso foi reaberto porque o guardião perfeito finalmente cumpriu a sua missão. E isso tudo nos leva à resolução final da história, que a gente vê lá no livro de Apocalipse, onde a vitória de Cristo e seu papel de guardião se tornam eternos. No fim da história, todos aqueles elementos que foram quebrados lá em Gênesis são consertados. A serpente, o invasor original, é expulsa para sempre. A árvore da vida, que antes era inacessível, agora está bem no centro da cidade. E quem está no trono no centro de tudo? O Cordeiro, que é Cristo. E essa é a conclusão magnífica. Cristo não só derrota o inimigo, ele assume para sempre o papel de guardião. A gente não precisa mais de querubins guardando o caminho, porque o próprio Filho de Deus se tornou o caminho. Ele é o acesso. Então, para a gente fechar a ideia, o drama cósmico todo começou com um ser criado, o primeiro querubim, que caiu porque quis ser como Deus. A solução foi o próprio Criador se fazendo criatura. Ele venceu justamente por ser Deus que se tornou servo. A falha do orgulho foi totalmente desfeita pelo poder da humildade. Sendo assim, a salvação em Cristo ganha uma escala muito maior. Não se trata apenas de perdoar pecados humanos. Trata-se de reordenar o cosmos espiritual inteiro, de consertar uma fratura que aconteceu antes mesmo da humanidade sequer entrar em cena. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a obra de Cristo vai tão além da salvação humana, o que realmente significa viver na realidade de um cosmos espiritual que foi fundamentalmente reordenado e restaurado por esse querubim fiel?